E aí galera, Little Tom trazendo aqui para vocês então o segundo vídeo da minha leitura na ordem cronológica de X-Men. Já mostrei para vocês então o primeiro encadernado que inicia a fase Claremont e Byrne, né, que é o Magneto Triunfa, e hoje eu trago aqui para vocês então a saga da Fênix Negra, né, que são os momentos que eu mais gosto de X-Men, né? São essa fase do Claremont juntamente com o Byrne. São as histórias que para mim foram mais interessantes, mais emocionantes, melhor escritas, mais foda, mais massa e tudo, né? Então, vamos dar uma olhada na edição em detalhes, como de costume. Primeiro vamos ver a quarta capa, né? Vernizinho, ó. A lombada para quem é lombadeiro. Aqui o verniz é todo, né? Só não nessa parte preta aqui. Então, ok. Partindo, né? De onde terminou o outro. Acabou-se aquela saga lá e agora a gente vai focar aqui principalmente na Jean Grey. E aí aparece aqui o Jason Wingard, que é o cara que está a fim de fazer com que a Jean Grey libere aí tudo o que de ruim pode ter dentro dela e transformá-la na Fênix Negra. A doutora Moira MacTaggert estava estudando os poderes da Jean lá na Ilha Muir, né? Que ela acha que a Jean está ficando poderosa demais. E a Jean começa a ter umas alucinações aí do Neida. Ela se vê como se fosse ali uma mulher do século XVIII. Uma visita surpresa. O Fera na mansão. Lembrando a vocês que os X-Men estavam fora, né? Depois da luta lá no Japão, o pessoal que estava com o Ciclope volta para a mansão e aí encontra o Fera lá, porque ele estava querendo saber deles, né? O Fera nesse momento é um Vingador. E a Jean, né? Estava na Ilha Muir, né? Eles ficaram separados, o Ciclope e a Jean Grey. Eles não sabiam um que o outro estava vivo. Capa aqui do Dave Cockrum. Então esse pessoal aqui vai lá para a Ilha Muir. Ali o Banshee, que atualmente é o namorado da Moira MacTaggert. Encontra lá a Lorna Dane caída, que ela fez uma ligação lá para a Mansão Xavier, quando eles foram atacados na Ilha Muir por uma força desconhecida, que a gente vai descobrir que é, na verdade, um mutante chamado Proteus. Legal que a Moira deu uma peitada aqui no Ciclope, chegou o John Byrne desenhou o peito dela subindo aqui. Falando em John Byrne, né, vocês estão vendo aí os maravilhosos desenhos do mestre. E falando em mestre, aqui de novo o Jason Wingard aí, que em breve nós veremos quem ele é, né? Se é que vocês já não sabem, essa história aqui já é muito antiga. Novamente ele invade a mente da Jean Grey, né? E ela se vê aí nessa situação como se ela fosse uma dama do passado. Enquanto isso, Wolverine e Noturno estão procurando o Mutante X, que é o mutante que fugiu lá da Ilha Muir, que ele ficava preso lá, mas ele foi solto por um velhote vingativo. E ninguém sabia que esse Mutante X, né, era o filho da Moira MacTaggert, que é o cara que se chama de Proteus. Ele tem o poder de alterar a realidade. Ô Lapa de Tempestade, valeu, Joe Bird. Então a Tempestade fica aqui para enfrentar o Proteus depois que ele acabou ali com o Wolverine e o Noturno. Ele retorceu a realidade ali para eles de tudo quanto foi jeito. E você vê aqui o Wolverine sentir medo de um inimigo, né? Ele ficou com medo do Proteus. Que é uma coisa que eu acho bem legal no Wolverine do Chris Claremont, é que ele não é toda hora aquele cara que é o fodão o tempo todo. Aqui, por exemplo, ele está tremendo. E o Ciclope vai lá provocar o Wolverine. Mas para que o Ciclope faria isso? Ele tem medo que o Wolverine se abata de uma tal forma pelo combate com o Proteus que ele nunca mais volte a ser o mesmo Wolverine, né? Então o Ciclope começa a provocar ele, né? E aí eles acabam brigando aqui. E acaba sendo bom pra ver também como é que os outros estão, tipo o Noturno, né? O Noturno também leva aqui umas porradas do Ciclope. Aí a Tempestade se mexe, uma imagem muito famosa dela. Mas aí o Ciclope ataca também ali o pé da Tempestade, ó, abaixo do pé dela, né? E ele explica pra eles, né, que ele não quer que eles deixem aquilo que o Proteus fez com eles abatê-los, né? Então ele precisava verificar se eles ainda são, né, os mesmos que ele conhece. Até o Wolverine até agradece a ele, né? No fim das contas, porque é uma coisa que o Wolverine respeita, né? O cara resolver na porrada. Então aqui a gente tem a Jean procurando o Proteus. E ela localiza ele. Aqui o Ciclope se admira, né, com os poderes da Jean, porque ela está conseguindo carregar todos eles, né, os que não voam.
E aí eles mandam o Colossus ali ser a linha de frente, né? Nesse ponto da história, o Proteus ele foi procurar o pai dele, né? Que ele tem raiva do pai, né? O pai dele fez muito mal à mãe dele, né? Abandonou eles também, né? Só que o Proteus ele é um mutante que ele não tem exatamente um corpo físico, então ele fica pulando de corpo em corpo. Quando ele tentou pular no Wolverine e não deu certo, a gente descobriu o ponto fraco dele. Ele é vulnerável a metal. Então aqui mostra uma recapitulação, né, desses acontecimentos, que ele pegou algumas pessoas e foi saltando de corpo em corpo até chegar no pai dele, que ele considerou o hospedeiro ideal. Ele quase pegou a tempestade também, mas acabou que não deu certo, né? E aqui ele fica usando os poderes dele de alterar a realidade. Prende a tempestade num negócio de âmbar. Tem um momento aqui que ele altera a gravidade. Ele transforma a mãe dele numa espécie de bicho. Muito legal isso aqui. Mestre Byrne mostrando aí o esqueleto da Jean Grey. E o Wolverine atacando pra valer, cara. Não tem negócio de meios termos aqui, não. O Wolverine tá querendo destroçar com o Proteus aqui. E falando de destroço, tá aí o Ciclope e o Destrutor tentando, né, acabar com ele. Mas eles sabem que, na verdade, quem pode resolver essa situação é o Colossus. O Wolverine tenta subir aqui num castelo lá de Edinburgh junto com a Moira, né, nas costas dele, mas acaba caindo e o Ciclope apara ele com rajadas. Então o Colossus vai lá para salvar a Moira. E assim, o corpo do pai dele não aguenta, né? O Proteus consome as pessoas. Então ele acaba se desfazendo. E aí o Colossus vê que o único jeito de resolver é ele se transformar por completo, né, e atacar o Proteus. Então o Proteus se desfaz aqui, né, em poder. E a Moira, mesmo triste, né, no fim das contas, ela aceita o que tinha que acontecer com o filho dela. Ela mesma tentou matar ele, mas não deu certo. Enfim, ó, situação resolvida, sem se alongar demais. Que é uma coisa interessante que essas HQs aqui, elas só tem 17 páginas cada. Porém, a quantidade de texto é grande, então pode te dar uma impressão de que são aventuras mais longas. Mas não são aventuras cansativas, apesar de todo esse texto. Elas têm muita ação, muita coisa acontecendo. O Wolverine não se dando bem aqui com o Xavier, porque tem aquele negócio, né? Eles passaram mais tempo com o Ciclope como líder do que o Xavier. E o Xavier estava afastado, ele estava morando com a Lilandra, né, em outra galáxia e tal. E agora ele está de volta e se arrepende do tempo que ele passou longe. Ele acha que perdeu a autoridade com os X-Men. E ele não está gostando dos rumos que o Ciclope dá para a equipe. Nesse ponto nós conhecemos então a Lince Negra. Ela aqui bem novinha, eu achei muito legal o desenho dela, tá completamente adolescente, 80 mesmo. Bem magrelinha, orelhuda, olhuda. Os olhos de gato da Tempestade aqui bem destacados, nem todo desenhista faz isso. As roupas do Wolverine do John Byrne também são bem estilosas, né? Pra mim é um Clint Eastwood. Pra mim deveria ter sido o Clint Eastwood, o Wolverine. Então aqui eles combatem esses Mendroids, que eles estão lá pra pegar a Kitty, né? Nesse nós vemos então a entrada do Clube do Inferno na história, né? A Rainha Branca, acredito eu que está estreando aqui. Capa do Romitinha com a estreia da Cristal, né? O cérebro localizou, né, o computador dos X-Men que localiza mutantes. 2 mutantes em 2 cidades diferentes, então a equipe se dividiu. O Ciclope, a Jean e o Noturno vieram encontrar a Cristal aqui nesse show. Eles não sabiam ainda quem era, né? Aqui pra mim é o Coringa. O John Byrne desenhou o Coringa aqui. E a outra parte da equipe que tá vindo, eles foram encontrar a Kitty. Então o que acontece? A Kitty vê eles serem sequestrados, o poder dela surge, ela atravessa objetos sólidos e ela entra no furgão que sequestrou os X-Men e vai com eles até lá. Enquanto isso, a gente vê a Jean Grey novamente nas suas visões aí do passado, o tal do Jason Wingard aparecendo aí pra ela de novo. E aí ela se transforma aqui na Rainha Negra do Clube do Inferno, né? Ela não percebe, mas ela tá beijando de verdade o Jason Wingard e o Ciclope Boy vê a cena, né? E fica sem entender nada. Surge a Cristal. Noturno lá fora recebe uma ligação de emergência aí da Kitty Pryde. A Tempestade deu o bizu pra ela, como ela ligar pros X-Men, né? E aí os tais Mendroids invadem lá o show da Cristal. E eles começam a dar um pau nos X-Men, mas porque eles já estavam certos. Eles conheciam as identidades dos X-Men e os poderes deles. Agora, como? Isso ainda não é explicado. E aí, quando eles trocam de inimigos, tudo dá certo. Eles conseguem derrotar, né? Porque, por exemplo, o inimigo do Ciclope estava preparado pro poder dele, mas não pro poder da Jean, né? E vice-versa.
Depois que eles vão embora, o Ciclope vê o Jason Wingard lá fora, só que a sombra não combina com o cara. Essa sombra é de um antigo vilão dos X-Men. Então aqui eles vão combater a Rainha Branca. Fênix usando seus poderes aqui, consegue se controlar e não matar os caras. Encontram com a Kitty, ela explica pra eles tudo o que aconteceu na cidade dela. A Cristal foi junto. E tá aqui a Rainha Branca, a Tempestade, aprisionada lá. Wolverine e o Colossus também. A Kitty com a roupa estilo Quarteto Fantástico vai lá tentar ajudá-los. Consegue libertar o Wolverine. Mas ela leva uma rajada aí dos soldados do Clube do Inferno. Cristal chega também causando. Invade lá junto com o Ciclope. Acho interessante que a Cristal tem patins aqui, né? John Byrne closes em bundas. Jean Grey encontra então a Rainha Branca. Uma cena tipo no X-Men 2, o filme, né? O Noturno se teletransportando e metendo a peia aí nos soldados. A Kitty conseguiu, né? Ajudar a salvar o Wolverine, o Colosso, a Tempestade. E eles veem a Rainha Branca enfrentando a Jean Grey, né? E elas ficam meio assustadas com o poder da Fênix. Poderosa e bicuda, né? Quem tiver bom olho aí que vai me entender. Então, depois de tudo, eles se separam aqui. Vão na casa da Kitty. O pai da Kitty furioso lá com o Xavier. Só que aí a Jean não tá com paciência, né? Ela tá ficando cada vez mais influenciada pela entidade Fênix. E ela mexe nas memórias do pai aí da Kitty, né? Muda o pensamento dele. O Ciclope e a Tempestade percebem e acham que ela realmente não é mais a mesma. Que isso é muito perigoso. Finalmente o combate direto aqui com o Clube do Inferno. Começa eles encontrando o Anjo. X-Men da formação original. Agora eu não entendo esses amigos que beijam na boca. Rapaz. E na frente da namorada. Ciclope vai conversar com o Anjo, né? E conta as coisas que têm acontecido. Aí depois a Jean vai lá e encontra com o Ciclope. Ela usa o poder dela para mudar a roupa para esse baby dollzinho aqui, para ficar à vontade lá com o Ciclope. Com o poder dela, ela impede que o Ciclope lance rajadas nela. Ou seja, a Jean está cada vez mais poderosa. E os X-Men agora, sabendo que o Clube do Inferno é o inimigo, eles vão fazer um ataque surpresa ao clube. Vai ter uma festa lá e tal. Então eles resolvem invadir o local. Aqui nós vemos os membros do círculo interno do Clube do Inferno, né? Que é o Sebastian Shaw, esse tal de Leland, e esse outro aqui, que eu esqueci o nome dele, tô sem óculos, não consigo ler. Não importa. Então, lá na festa nós vemos ali a Jean, né? Com o Ciclope, aí chega de novo o Jason Wingard. E a Jean começa a alucinar outra vez, ó. Começa a virar uma festa aqui do século XVIII. E o Ciclope, boi puto da vida, vai atrás deles. E aí o Ciclope vê finalmente quem é, na realidade, o Jason Wingard. Ele é o mestre mental, que é da primeira formação da Irmandade de Mutantes do Magneto. A Jean se transforma na Rainha Negra, né? Influenciada aí pelo mestre mental. E ela dá uma poderzada aí no Ciclope que ele cai duro. Os X-Men se revelam e começam a enfrentar o Clube do Inferno. O Sebastian Shaw é um coroa que ele tem o poder de absorver o impacto, né? Então quanto mais forte batem nele, mais forte ele bate de volta. Então o Colossus é o pior inimigo possível aqui pra ele. Vemos aqui também a Tempestade agindo, Noturno ali lutando contra o cara... Ah, tá aqui, é o Donald Pierce, é um ciborgue. Ele tá enfrentando aqui o Noturno, mas o Wolverine surge, né? E lasca aqui o braço dele. E aí o Wolverine acaba enfrentando esse tal de Leland, que é um cara que tem o poder de fazer as coisas ficarem pesadas. O Wolverine já deve pesar aí, né? Muitos e muitos quilos, né? Por causa do esqueleto de adamantium. E aí ele acaba caindo lá no esgoto. Tempestade. Oh, Tempestade! Vai enfrentar aqui o Shaw, só que acaba não dando certo, né? Ele consegue dominá-la. E aí, no fim das contas, os X-Men perderam, né? Perderam aí pro Clube do Inferno. Porém, o Wolverine, né? Sendo o Wolverine, ele acorda lá no esgoto e putaço. Então o Wolverine, meio que sozinho, tem que salvar os X-Men agora. Invade furtivamente. Olha as cenas de violência do Wolverine feitas pelo John Byrne, cara. É incrível. Dinâmico demais. Ele consegue dominar, né, os inimigos e obter as informações que ele precisa. E aí eles estão lá em cima, né, na biblioteca do Clube do Inferno, presos, enquanto tá rolando uma alta festa lá embaixo. Pra figurões. Aqui como a Jean tá vendo eles, ó. O pessoal da época de uma guerra qualquer lá e a Tempestade como uma escrava. Os poderes deles sendo contidos, né? O Ciclope com esse capacete aqui. Aí ele começa a lembrar, né? Coisas que a gente viu ali na edição anterior, mas tem uma informação extra, que é que a Jean fez com ele um elo psíquico
onde eles podem compartilhar os pensamentos o tempo todo, se eles quiserem. Enquanto isso, na Ilha Muir, o Sean Cassidy, né, o Banshee, abandonou a equipe porque ele tá sem poderes, né, depois do volume anterior, quando ele acabou com a própria garganta para vencer o Moses Magnum, lá no Japão. E a Moira vai contando para ele sobre os poderes da Jean e as coisas que ela tem descoberto. Aqui o Xavier se abre com um anjo a respeito das inseguranças dele com os atuais X-Men. Wolverine, furtivo. E o Ciclope começa a ter aqui umas imagens colocadas na sua mente. Ele se vê dentro da visão de passado da Jean, né? Por conta do tal elemental que eles compartilham. E aí o Jason Wingard inventa de entrar lá também, né? O mestre mental, para lutar contra o Ciclope. Ele queria eliminar o Ciclope do coração da Jean, né? Enquanto isso, o Wolverine resolve chutar o balde e invade a festa. Voltamos lá para a luta do Ciclope, né? Depois que o Wolverine tá levando um salgo ali do monte de guardas. E o Ciclope morre aqui, né? Morto na mente da Jean pelo mestre mental. Ela vê ele caído. E aí o Noturno conclui que o Ciclope tá morto. A gente vira a página e o Noturno conclui que o Ciclope está vivo. Né? Foi um choque muito grande pro Ciclope ser morto, né? Na ilusão, mas na verdade ele tá vivo. Uma capa bem legal aqui do combate. E a Jean tá meio desconfiada, olhando ali de banda. E aqui nós vemos o cara como é e como ele se apresenta pra Jean, né? Então o que ela está beijando é isto. Ih, vitória dos feios. Então vamos nessa. O Wolverine invade lá a biblioteca, né? Eles não contavam mais com ele, porque o Leland disse que tinha acabado com o Wolverine. A Jean usa os poderes dela, né? Pra pegar o Wolverine, mas a galera não percebe que ela usa também o poderzinho dela aqui, ó. E ela solta o Ciclope. Ou seja, o elo mental funcionou a favor do Ciclope aqui. Ela já se tocou quem ela é e o que está acontecendo de verdade. Então ela liberta o Ciclope ataca o Leland, e o Wolverine vai atacar o Leland lá de cima. Vai pular em cima dele, enquanto o Ciclope derruba aqui o Shaw, né? Donald Pierce dessa vez lutando contra o Colossus. Eles vão atrás do Shaw pelo buraco que o Ciclope abriu no chão. O mestre mental, ilusionista, né? Ele começa a se esconder aqui no cenário, né? Então, como eu disse, o poder do Leland é deixar as coisas mais pesadas. No desespero, quando o Wolverine pula em cima dele, ele deixa o Wolverine ainda mais pesado. Então ele faz a pior coisa que ele podia. Aqui o Shaw vai lutar agora no Noturno e a Tempestade. O Fera fica sabendo aqui na Mansão dos Vingadores da confusão que estava acontecendo lá no Clube do Inferno e vai verificar. Colossus ainda é um jovem inexperiente. Muito forte, mas tem até uma hora que o Ciclope briga aqui com ele e diz: usa a cabeça, rapaz. O Colossus faz umas burradas aqui. Mas a Tempestade consegue o intento dela. Ela começa a congelar o Shaw, né? Já que não pode dar porrada nele, ela vai paralisar o cara. Mas ele consegue, né, enrolar eles dois aqui e fugir. Ele e o Donald Pierce, né, o Cyborg, eles fogem. E aí o Ciclope tá tentando avisar as pessoas pra fugirem, né? Mas elas estão vendo uma ilusão, onde o Ciclope tá, na verdade, as atacando. Muito legal essa imagem. Tem um blackout, porque o Wolverine, quando passou no esgoto com o Noturno, ele deixou um cabo lá rasgado, né? Que ele sabia que em algum momento a água ia subir. Eles estão nas trevas aqui quando a Jean Grey vai enfrentar, então, o mestre mental, né, de tudo que ele fez com ela e tal. E ela pergunta: como é que você, que é só um ilusionista, conseguiu entrar na minha cabeça? Aí ele tinha um aparelho que foi dado a ele pela Emma Frost, né, para que ele conseguisse ter poderes telepáticos também. E aí ela, usando todo o seu poder de Fênix, ela invade a mente dele e dá pra ele como se fosse uma mentalidade cósmica, e ele não consegue aguentar a carga de poder, né? E cai ali troncho. Então eles fogem. O Pássaro Negro estava ali escondido na água. Pássaro Negro esquisito, não parece nada com uma nave. Isso aqui deve ser o filhote do Pássaro Negro, até porque em outra história ele estava diferente, né? Parecia muito mais um jato do que isso aqui. Só que aí a Jean, ela já tá se descontrolando, né? Então ela se transforma finalmente na Fênix Negra. Capa icônica, clássica demais. O pessoal aqui fez um trabalho de tradução, né? No nome Dark Phoenix. E aí, galera, aqui é que o negócio fica bom mesmo. Que a Jean fica maluca. Ela enfrenta os X-Men. Eles não têm chance contra ela, porque ela é praticamente uma deusa. Transforma aqui uma árvore em ouro, né? Destransforma colossos. Ela acaba aqui com eles, sem matá-los, né? E aí, o tal do Senador Kelly, que sempre aparece nas histórias dos X-Men, eu não sei se ele estreou aqui, mas ele também é membro do Clube do Inferno, ele estava lá na confusão, né? A polícia diz que não pode enfrentar os X-Men, que não tem superpoderes.
Eles aqui bem pequenos, ó, uma fênix gigante aparecendo no parque, onde eles estão lutando. O Quarteto Fantástico percebe, né? Homem-Aranha, Doutor Estranho, o surfista diz que surgiu uma alma gêmea aí dele. E ela parte para o espaço. Enquanto isso, né, o Fera vem chegando aqui para ver o que estava acontecendo. Quando o Fera viu que eram os X-Men que estavam metidos na confusão, ele até desliga a gravação lá dos Vingadores, né, para eles não saberem que os X-Men estão no meio dessa confusão. A gente vê a Jean voando pelo espaço. A Jean atravessa aqui as dimensões e vai parar lá para o lado da Lilandra, né? Ela sai daqui do nosso sistema, passa por outro sistema solar e ela diz que está faminta, uma coisa tipo Galactus. Ela consome um sol inteiro, só que esse sol fazia parte de um sistema que tinha um planeta habitado. E aí, aqui é que é uma desgraça grande. Que enquanto ela consome o sol, ela faz com que o sol se expanda, né? E aí o planeta é destruído. E 5 bilhões de seres vivos são mortos. É aqui que é o grande problema da saga de Fênix, né? Que os editores tiveram que trabalhar bem aí como eles iam resolver isso. Porque ela não podia ficar impune, né? Uma heroína, né? Mesmo que dominada aí pela entidade cósmica, matando esse monte de inocentes, né? Alguma coisa tinha que ser feita, tinha que ter uma consequência bem séria. Aqui ela é localizada por uns guerreiros do Império Shi'ar, da Lilandra, né? Eles percebem tudo que ela fez e resolvem atacar a Fênix, e a Lilandra acha que foi certo o que eles fizeram. O Ciclope, pelo elo mental novamente, ele percebe que a Jean está com problemas no espaço. E nós temos a nossa capa, Filha da Luz e das Trevas. Muito massa essa imagem aqui também. Então aqui, o pessoal da Lilandra está querendo levar a Jean Grey a julgamento. Ela matou aí esses bilhões de seres, então agora ela precisa ser julgada, né? Precisa ser feita a justiça. Aqueles seres têm que ser vingados. Aí a Jean sente uma necessidade de voltar para casa, volta para a Terra. Ela vai visitar a própria casa dela, encontra com os pais, a irmã, todo mundo com medo dela, e ela percebe, ela nem quer, mas consegue ler o pensamento de todo mundo toda hora. Ela vai ficando mais pirada. Achei muito, muito legal essa Jean aqui, tá meio vampiresca. Aí ela pode mudar as coisas, pode transformar tudo do jeito que ela quiser. O pai dela diz que ela não é a filha dele e tal, e renega ela. Aí os X-Men chegam, né? A Aurora faz uma névoa aqui bem densa. O Noturno consegue colocar de surpresa um dispositivo inventado aí pelo Fera para conter o poder mental da Jean. Para ver se eles conseguem uma pequena vantagem, já que levaram uma surra dela na outra edição. E aí, de novo, todo mundo contra a Jean. As duas gatas lutando. Fera pega ela, e aqui o Wolverine, ele conclui, né, que o único jeito de resolver a parada é matando a Jean. E ele era o melhor pra isso, né, então ele vai pra cima dela pra matar, só que na hora que ele vai atacar a Fênix Negra, a Jean, né, normal, aparece e ele perde a coragem. E aí a Fênix retorna, né, e consegue arrancar o dispositivo aí da cabeça. Domina a todos, e começa a ir falar com eles. E o Ciclope tenta convencer ela aqui a não fazer isso, ele diz que na verdade ela não quer, que na verdade ela é a Jean, né, que ela tá sendo má influenciada aí pela Entidade Fênix. Cara, essa página aqui é poética, é muito bonito, o texto é excelente, né? Quando eu tava lendo isso aqui, chega a ver um cisco no meu olho, que eu achei muito bonito. E aí ela de repente é atacada, né, pelo Professor X, quando o Scott estava começando a conseguir dobrar ela, e aí ela fica furiosa de novo, quase mata o velho aqui, mas nas lutas mentais, né, o Xavier acaba conseguindo sobrepujar a Jean, e ele coloca umas espécie de bloqueios mentais nela para que ela não acesse mais a Fênix e vice-versa. Aí quando parece que tudo deu certo, né, a Jean pelada ali, o pai dela dando um roupão para ela, eles são de repente, pum, teletransportados. E aí a gente vai descobrir, né, na próxima. Aqui, ó, Fênix tem que morrer. Parece o Vigia aí. E nós vemos eles todos lá, junto com o pessoal da Lilandra, né. Eles vieram aqui para o nosso sistema para julgar a Jean. Eles foram transportados para fora da Terra, né? Não foi lá para o Império Shi'ar. Aí eles contam, né, o que a Jean fez. Ela mesma não se recorda bem, mas ela tem sensações e tal. E aí, para que ela não simplesmente morra, o Xavier, que o tempo que ele passou com a Lilandra, ele estudou a cultura Shi'ar, ele lança aqui um desafio para que eles possam lutar pela Jean Grey, né? E aí, se ela vencer, ela não precisa ser julgada e morta. Esse julgamento é a formalidade, eles querem, na verdade, matar ela mesmo. E aí eles têm um tempo, né, para se preparar para o combate e tal. Noturno vai tentar desopilar treinando, Wolverine toma um banho ali. Acho legal que esse é o segundo momento, né, no encadernado anterior teve um também, quando você vê que o Wolverine usa não uma espécie de máscara, mas na verdade um elmo, né, ó, porque
ele fica apoiado aqui e não cai como um pano, né? No volume anterior também tem uma cena que ele está segurando e você vê que na mão dele é, né, circular, assim, feito no formato da cabeça, né? Então a máscara dele que apareceu no filme tá uma máscara acertada, né? Agora como é que ela fica escondida no uniforme, aí já é mentira demais. Mas aqui é legal, né? Você poder ver isso. Ciclope lá pensando, né, olhando pra terra. Aí a Jean aparece vestida de Garota Marvel e ela disse que se sentiu meio nostálgica e começou como Garota Marvel e queria terminar como Garota Marvel. Então eles vão se enfrentar na área azul da Lua, né? E aí vão ser eles contra a tropa lá do Império Shi'ar, né? Aí aqui eles têm que tomar cuidado com os poderes, né? Porque tem a questão da gravidade da Lua para ser considerada e tal. O anjo erra ali, sai voando mais do que deveria. Acontecem alguns problemas, né? Quando eles exageram no uso dos poderes aqui. O Wolverine, sem querer querendo, ele entra na casa do Vigia, né? Ele cai lá dentro. E aí o Vigia bota ele pra fora lá violentamente. Muitos combates acontecendo. Tempestade sempre ajudando, sempre salvando, mas aqui ela na verdade era um Skrull disfarçado. Porque os Skrulls e os Krees, eles concordaram com o Império Shi'ar que a Fênix Negra era uma entidade muito perigosa que ameaçava todo o cosmo. É uma ameaça tão grande ou até maior do que o Galactus. E aí ela precisava ser detida e eles concordavam com isso. Então veio um guerreiro Skrull e um guerreiro Kree também para ficar aqui e dar uma olhada na briga, né? Só que o Skrull resolveu se meter. Aí aqui é o interessante. Foi aqui que o editor-chefe, o Jim Shooter, né, o famoso Jim Shooter, ele resolveu se intrometer na história e disse, não, vocês têm que dar um jeito na Jean Grey. E aí nós temos 5, 6 páginas onde nós temos o destino que foi reservado para Jean Grey, né? Ela volta a se transformar na Fênix no meio daquele combate todo, ataca a nave Shi'ar. O Xavier teme o que possa acontecer e se comunica com todos os X-Men e diz, gente, não tem jeito, nós temos que deter a Jean. Então aí fica todo mundo contra a Jean, né? Todos menos o Ciclope. Ele usa lá o poder dele e tudo, mas é mais pra deter ela e não pra matar ela. O Wolverine mostra toda a sua força aqui arremessando o Colossus. Ele diz, cara, eu tentei matar ela, não consegui, agora é tua vez. E o Colossus não quer, né? Mas ele entende a situação. Aí o Ciclope aparece lá e quer conversar com ela e tenta convencê-la, mas ela diz pra ele, olha, Ciclope, realmente não tem jeito. Eu preciso morrer. Não tem jeito pra mim, não. E aí ela faz com que eles vão pra um lugar onde tem uns maquinários lá que são tipo assim, anti-inimigos. E ela usa isso pra ela própria morrer. Então a Jean planeja o próprio suicídio. E o Ciclope fica arrasado. A história termina. E aqui nós temos uma coisa especial, né? Essa capa, pelo menos a metade dela foi usada já aqui no Brasil na número 1 dos X-Men da Abril. É essa imagem aqui. Só que esse lado aqui não apareceu, né? Aqui você tem a mesma história, nesse especial aqui americano, só que tem o final original planejado pelo Chris Claremont antes do Jim Shooter se meter. E também tem uma entrevista bem legal com todos os envolvidos lá, né? O Byrne, o Claremont, o Shooter, o outro editor menor que estava mais diretamente à frente do projeto, né? Que é o Jim Shooter, era o editor-chefe, né? Ele via tudo que a galera ia publicar. E aí tem também uma Louise alguma coisa, que eu não sei se é a Louise Simonson no tempo de solteiro dela. E até o Terry Austin, né? O arte finalista, ele dá pitaco aqui na história e eles dizem que os pitacos dele são muito bons. Então, na história original, a Jean ia apenas perder os poderes, né? Eles iam derrotar ela. E aí os Shi'ars iam fazer uma operação aqui para lobotomizar a Jean, ou seja, apagar da cabeça dela os poderes mutantes dela. Ela ia ficar normal e, segundo diz o John Byrne, por ele ela ia ficar tipo assim, retardada ou completamente humana e se afastar das histórias dos X-Men, né? Ela acabou afastada mesmo durante anos, mas por conta de ter morrido aqui nessa história, né? Então aqui quando termina, né, o Ciclope pega ela no braço e eles vão embora. Aí aqui nós temos a entrevista completa, todos os detalhes, né, toda a conversa deles de como eles resolveram acabar com a Jean. Como é uma história muito boa, tem muito a ser comentado aqui, né? Então por isso o vídeo acabou ficando muito comprido. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Em algum momento eu vou trazer novamente os X-Men, a continuação, o que vem diretamente depois dessa saga, ou o que eu tenho mais próximo de imediatamente após essa saga. É isso, quem quiser ajudar o canal já sabe todo o blá 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 do YouTube. Valeu!